E aí, qual é a melhor câmera? Osmo Pocket 3 ou Action 5 Pro? Para o dia a dia, para ação ou até para fazer vlog. E aí, qual é a melhor? DJI Osmo Pocket 3 ou DJI Osmo Action 5 Pro? São câmeras diferentes, uma é para uma visão, outra para outra, mas dá para encaixar em algumas coisas ali também. Bom, pontos positivos da DJI Osmo Pocket, que é essa aqui que está aparecendo, é aquela que já vem com um gimbalzinho instalado, tem a telinha que gira e tudo mais. É uma câmera excelente, as duas que eu vou falar são excelentes para você usar no seu dia a dia, criação de conteúdo, vlog, mas aqui eu vou trazer os pontos positivos e negativos de cada uma delas e no final você vai ver e decidir qual fica melhor para o seu workflow, para o seu dia a dia. Positivos da Pocket 3, principalmente aquela tela que gira e a tela é maiorzinha do que a da Action 5 Pro. Aquela tela possibilita da gente se ver, da gente estar se gravando, olhando para a câmera para ver se a exposição está certa, se a composição está boa, se a iluminação está do jeito que a gente quer, enfim, você consegue ter uma maior visibilidade de como está sendo a gravação. O segundo ponto muito positivo seria o gimbal que já vem instalado nela, então ela é uma câmera que já tem um gimbal, é um gimbal que tem uma câmera, vamos dizer assim melhor. E esse gimbal ele possibilita a gente ter mais controle ali, principalmente para quem vai fazer vlog, não treme muito e tudo mais. Então é um ponto muito positivo que ela já tem um gimbal embutido nela. E o terceiro que junta esses dois, tanto o gimbal quanto a tela, que é o fato dela ter o tracking. O tracking ele vai te ajudar a você gravar sozinho muitas das vezes. Para quem nunca usou, a Osmo Pocket 3 tem a opção de você selecionar, ela reconhece o seu rosto e aí você pode andar. Pode deixar ela parada no tripé ou pode deixar com o imã grudado num poste ou grudado numa parede, em cima da mesa, qualquer lugar. E você consegue ir se movimentando, que ela vai acompanhando esse movimento junto com você, porque ela reconhece o seu rosto. Então você consegue gravar um conteúdo, por exemplo, estou gravando aqui, a câmera está focada em mim, eu posso levantar, sair, voltar, e lá no fundo que ela vai estar reconhecendo a minha face. Isso ajuda muito para quem grava sozinho, para não depender de pessoas, ter que depender do tempo de um amigo, de um irmão, enfim. Te ajuda muito, muito, muito mesmo. E tudo que eu vou falar aqui é a respeito do que eu tenho para mim. Então, tipo assim, no final do vídeo vocês vão ver que a minha escolha foi muito mais voltada para o meu estilo de vida, de como eu estou usando agora. E agora entrando nos tópicos positivos da Action 5 Pro, são os seguintes. O primeiro, a portabilidade. Mas Marinho, poxa, a Osmo Pocket 3 também é muito portátil. Ela tem um estojozinho, você coloca ali a Osmo, coloca a bateria, coloca o microfone e é portátil. Fica tudo num estojinho desse tamanho assim. Sim, mas a Action 5 Pro ela consegue ser mais portátil. Por quê? Porque eu decidi, eu já vou falar porque eu decidi vir para a Action 5 Pro. Porque, primeiro, pela portabilidade dela. Eu sou muito do, tipo assim, eu trouxe essa câmera muito mais para gravar vlog, muito mais para usá-la no meu dia a dia, porque essa é a minha principal, a minha Sony A7S III. Então eu uso a Action 5 Pro para gravar vlog aqui, para me gravar, para ser uma segunda câmera. E cara, eu não quero ter que botar tripézinho nela, ter que botar uma bateria extra, ter que fazer um monte de coisinha para começar a gravar. Eu quero simplesmente fazer isso aqui. Taca aí, Gabriel. Por exemplo, a câmera está desligada. Puxei no meu bolso, aperto em gravar, ó, ela já está gravando. Ela estava desligada e ela já está gravando. Pronto, puxei do meu bolso, ela já está gravando. Posso parar de gravar, ela vai desligar, encaixou no bolso de novo muito rápido. E tem aquele outra questão também. Eu quero entrar em lugares, quero gravar, por exemplo, eu fiz um vídeo no restaurante com a minha esposa agora. Ninguém, cara, fica olhando, tipo, pô, o que esse cara tá gravando e tal, tá uma câmera no tripézinho, nada disso. Então eu consigo muito mais passar batido com essa câmerazinha do que com a outra. Elimina o fato de que a outra também é portátil? Não, ela é portátil, mas essa aqui consegue ser mais ainda. Porque cara, minha mão é grande, minha mão é quase de um basqueteiro. Se eu ponho a câmera aqui na minha mão, cara, tô imperceptível. Eu tô aqui conversando com a pessoa, posso me gravar aqui, parei de gravar, tá no bolso, muito, muito prático. O que me ajuda. Agora, se você, por exemplo, mulher não tem muito essa questão, porque mulher anda com bolsa. Eu até gravei a Gabi esse dia, ela falou isso. Cara, mas portabilidade, essa câmera, pô, bota aqui na minha bolsa. Ela, poxa, mas agora eu lembrei. Vocês homens não carregam bolsa. Isso dificulta porque tem que botar no nosso bolso da calça. Então, essa aqui ajuda a passar muito mais batido porque é uma câmera muito menor. A segunda coisa é que ela é uma câmera de ação. Então você consegue ter takes muito mais arriscados com ela do que qualquer outra câmera. Por exemplo, o primeiro ponto é que ela é a prova d'água. Então, para mim, que vou surfar com a câmera, vou colocá-la no suporte, vou colocá-la na boca para poder pegar onda, posso colocar ela pertinho da roda do carro, prender ela na porta para me gravar, prender lá no capô, eu posso fazer um monte de coisa porque o peso dela é pequeno
Então o grip, a ventosa não vai sair porque é uma câmera muito leve. E outra, se cair, o risco dela quebrar é muito menor do que qualquer outra câmera, porque é uma câmera feita para ação, tipo uma GoPro. E essa questão dela ser a prova d'água me ajuda muito, é uma câmera que eu estava querendo para poder usar quando eu for surfar no meu dia a dia. Mas um ponto é que o microfone dela é muito bom, então em muitos casos eu não preciso nem usar a lapela. Por quê? Como é uma câmera que está perto aqui, ela tem um microfonezinho aqui na frente, ó, bem onde está escrito o Action 5 Pro, ela tem um microfone aqui, então ela pega bem de frente. Óbvio, não é uma qualidade de uma lapela igual eu estou usando aqui. E quando eu estou gravando para frente, ela não vai captar tão bem, mas se eu viro ela para mim, ela tem um áudio muito bom. Então muitas das vezes, por exemplo, fui gravar no Cidade das Artes, eu gravando uma publi, eu fiz um making off disso. Eu não levei lapela, eu não precisei estar com outro equipamento, mais uma coisa acoplada, enfim. Para casos onde eu vou fazer coisas pequenas, igual pegar aqui e começar a falar, eu não preciso de uma lapela. A não ser que tenha um abençoado fazendo uma obra igual tá aqui, que eu tenho que parar toda hora. Mas de resto, ela grava muito bem com o próprio microfone interno dela. E falando de áudio, um outro ponto muito positivo da... Pô, mano, eu joguei a câmera pra turma, eu vou precisar dela de novo, viajei. Outra coisa muito importante, falando de áudio ainda, que a Osmo Pocket 3, como eu havia falado antes, ela necessita ter microfones da DJI, que é a própria marca dela, para você conectar. Então, por exemplo, quando você compra a Osmo Pocket 3, tem a opção de vir com um combo, que ela vem já com microfone desse tamanhozinho. Outra coisa que eu não gostei muito, aquele microfone é muito grande. Quando você coloca na blusa, ele fica muito pesado, ele fica assim, ó. Isso me atrapalhava, era mais um microfone ali junto dos meus equipamentos, é uma coisa que eu não estava gostando. Mais uma vez, não elimina o fato de que é um baita microfone, perfeito, um microfone muito excelente. Você consegue gravar tanto ele plugado no Osmo Pocket 3, quanto usar ele como microfone mesmo de entrevista, só levar ele sem ter que ter uma câmera conectada. Isso é um ponto positivo dele. Mas o negativo é que ele era pesado e você só conseguia gravar com o microfone na Osmo Pocket 3 se fosse um microfone da DJI. Ou esse grandinho, ou esse novo que eles lançaram, que não precisa nem de cabo, é só conectado via wireless. Agora, esse aqui, ainda sendo da DJI, você não precisa ficar preso ao sistema DJI. O sistema da DJI é ótimo, perfeito. Eles estão cada vez mais incorporando todos os equipamentos dele para que tudo se unifique e fique muito perfeito. Ótimo. Mas para mim que uso no dia a dia, por exemplo, eu estou com um Holy Land aqui, usando na minha câmera. Esse mesmo microfone eu uso para gravar cliente com a minha câmera profissional que custa 30 mil reais, mas eu também uso para o meu celular, que é uma coisa que está na mão, e uso para cá também. Ela tem aqui do lado, ó, você abre ela aqui, você abre a tampinha lateral e ela tem a entrada USB-C, que é só você plugar aqui, ó, do Holy Land e pronto. Aí eu uso a mesma lapela na minha Action 5 Pro, no meu celular e na minha câmera profissional. Pronto, eu não preciso ter mais um microfone lapela para poder adicionar, para ter na minha mochila para ocupar espaço. Outro ponto muito positivo que estava me atrapalhando um pouco. Outro ponto técnico muito importante, um dos mais importantes que me fez migrar para essa câmera é o fato dela te dar a possibilidade de gravar em Open Gate. O que é isso? Ela te dá a imagem toda do sensor, completo. E aí você consegue tanto ter a imagem 4x3, que é o Open Gate, que é a imagem muito mais aberta, muito maior, e você consegue depois botar para 16x9, 9x16, enfim, brincar como você quiser. Você está lá editando, às vezes você quer ter um pouquinho mais de teto na sua imagem, um pouquinho mais de chão, é só você arrastar que você tem a possibilidade. Ou, para o meu caso, que estou postando muita coisa meio quadradinha no meu Instagram, ela já grava assim direto. Então eu tenho muito mais informações no meu sensor do que, por exemplo, a Osmo Pocket 3. Nem essa minha câmera que custa horrores, que é profissional, que eu uso para trabalho importante, que me faz ganhar dinheiro, grava em 4x3, em Open Gate, e essa câmerazinha aqui me dá essa possibilidade. E o último ponto positivo muito importante é que você tem as baterias extras dela, e se você coloca nessa casezinha, que por exemplo o meu caso é a minha Action 5 Pro, é a combo. Então ela vem com aquele, entre aspas, pau de selfie, né, e você consegue colocar um tripézinho embaixo, vem com os acessórios e vem com isso aqui. O que é isso? Bateria extra, e quando você coloca as baterias extra aqui dentro, isso aqui se torna um power bank, muito semelhante ao que a DJI mesmo faz com os drones. Você tem lá as baterias dos drones, quando elas estão dentro da case, ela se transforma tanto um espaço para carregar as baterias, quanto você estiver precisando de uma emergência de carregar o seu celular ou sua câmera, ele te dá a possibilidade disso aqui também ser um power bank. Então um ponto muito positivo para quem viaja bastante de avião, não quer ter um outro power bank, não quer ter uma coisa a mais,
isso aqui já vai te ajudar muito. Repetindo, as duas câmeras são excelentes. No meu caso, eu tinha que escolher uma delas. E para esse momento que eu estou vivendo, onde eu estou gravando vlog para o YouTube, onde eu quero criar conteúdo dentro do mar, tanto surfando quanto criar conteúdo falado mesmo dentro do mar, e todos esses pontos positivos técnicos de OpenGate ou qualquer outra coisa me ajuda bastante. Outra coisa que eu não falei, estabilização dela, ela não tem um gimbal, igual a Osmo Pocket 3, mas ela tem uma estabilização muito boa. Você consegue intensificar a estabilização, deixar a média ou tirar a estabilização toda. No meu caso, eu deixo a média e, cara, eu vou andando assim e vai de boa. Óbvio que ela não fica perfeita, lisa, mas aí nenhuma câmera faz isso também. Então é isso, eu escolhi a Action 5 Pro por esses motivos. OpenGate, a portabilidade principalmente, ela poder entrar dentro da água, posso usar ela como câmera secundária para fazer cenas de carro, cenas de pessoas correndo em alta velocidade, poder entrar dentro do mar, enfim, essas coisas mais voltadas para a ação. Mas a Osmo Pocket 3 também tem aqueles fatores positivos muito bons, que é o do tracking, que você pode andar e gravar conteúdo sozinho, e os outros motivos positivos que eu também citei aqui nesse vídeo. Bom, essa foi a minha escolha, agora você vê o que vai se encaixar melhor. Não é porque eu trouxe mais pontos positivos do que porque eu escolhi ela, que significa que ela vai ser a melhor para você. Não. Muitos casos, por exemplo, a Gabi, que eu vendi o meu Osmo Pocket 3, o meu irmão que cria conteúdo sozinho, para eles vale muito mais a pena outra câmera. Para mim, vale essa aqui. Agora vai de você entender o seu ecossistema de criação de conteúdo, do que você vai fazer, e escolher a melhor opção para você se sentir mais confortável, se sentir mais produtivo e botar a mão na massa e não ter mais desculpa de nada, fechou? Muito obrigado. Eu sou Marinho, eu falo de criação de conteúdo, minha vida pessoal, sou pai de família, empresário, criador de conteúdo, filmmaker, surfista nas horas vagas. E esse aqui é meu canal, se inscreva no canal, clique em curtir, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo aí, viajando, experimentando restaurante, falando de vídeo, falando de câmera, falando de celular, falando de foto, falando da vida, falando de paternidade, falando de família, falando de Deus, qualquer coisa. Tamo junto, até a próxima, Deus abençoe, até já.